Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Hoje eu trouxe para vocês uma aula que é a primeira aí de vários vídeos que eu já estou planejando, que é Alemão Essencial. Vamos aprender o que há de essencial para aprender no alemão, a começar pela aula de hoje, que a gente já vai aprender um pouquinho de gramática. Eu vou ensinar umas coisas básicas para vocês, a gente vai ler um pequeno textinho e fazer exercícios. Sem mais delongas, vamos começar porque a aula está incrível. Mas antes, já deixa a sua curtida e também se inscreva no canal ativando o sininho para mais conteúdo como este. Estamos aí na nossa primeira aula de alemão essencial, é isso mesmo, e a gente já vai começar ali, olha, com gramática, tá? Die Verben, os verbos. Hoje eu vou ensinar para vocês 3 verbos diferentes que são super importantes, tá bom? A começar pelo verbo sein. Sein é o verbo mais importante do alemão. Por quê, gente? Porque ele vai ser aquilo que nós temos no português como ser ou estar. No alemão, tanto faz eu dizer eu sou ou eu estou, tá? Então, para eles não tem diferença. Sempre a gente vai utilizar o mesmo verbo, que é o verbo sein. Só que ele é um verbo irregular. E o que isso significa? Significa que ele não vai ter uma regra de conjugação. É isso mesmo, a gente precisa aprender de memória. E eu já vou colocar aqui para vocês a conjugação desse verbo no presente, tá? Para dizer eu sou ou eu estou, em alemão, eu vou dizer ich bin, tá? Eu vou colocar aqui com letra minúscula, que vai ser importante depois, mais para frente, tá? Para dizer, né, você é ou você está, tá bom? Que também vai ser o mesmo que tu és ou tu estás. No alemão, a gente vai usar o du bist, ok? Por que eu coloquei tudo aqui juntinho? Porque o pronome correto é o tu, gente. O você é o que a gente chama de pronome de tratamento, tá? Ele não é um pronome pessoal. Porém, no Brasil, aqui no português brasileiro, a gente já utiliza o você como se fosse um pronome pessoal. Por exemplo, eu venho de Minas Gerais. Em Minas Gerais, a gente não usa o tu. Sabe, eu nunca na minha vida usei tu para falar com ninguém, eu sempre uso você. Então, na hora de traduzir, para mim, soa muito mais natural traduzir essa palavra du como se fosse você, e não como tu. Mas, se você usa o tu, dá na mesa, tá bom? Vamos lá. Er, sie, es, tá? Ele, ela e o es é o pronome neutro. Gente, antes de mais nada, eu não vou me adentrar tanto aqui nesses pronomes por enquanto. Por quê? Porque eu já fiz uma aula sobre todos os pronomes do alemão, tá? Inclusive tem pouco tempo. Então você entra aqui e já vai ver os vídeos lá que eu postei e tem mais ou menos umas 2 semanas, tá? Que eu coloquei uma aula só sobre pronomes. Então dá uma olhadinha lá no canal, tá bom? Que seria ele ou ela, tá? É ou está. Tá bom? Aí a gente vai falar da seguinte maneira. Er, que é o ele, sie, que é o ela, e esse es são para palavras neutras, tá? Depois a gente entra nisso. A gente vai dizer est, que seria similar ao nosso está, né? Ele é ou ele está. Tem um som muito parecido, né? Então é fácil de gravar. Aí depois eu tenho wir, que seria o nosso nós, né? Wir, nós somos ou nós estamos. Wir sind. Para falar vocês, né? Vocês são ou vocês estão. A gente fala ihr seid, tá? Ihr seid. Ok? E nós temos o sie, que seria eles ou elas, tá? Eles ou elas são ou estão, né? Que seria sie sind também. Tá vendo? Aqui, ó, a primeira pessoa do plural é igual à terceira pessoa do plural, a conjugação, tá? Sie sind. E nós temos um pronome de tratamento no alemão, que é o pronome formal sie, né? Que seria
como se fosse o senhor, a senhora, tá? O senhor ou a senhora é ou está. A gente diz da seguinte maneira. Vamos de novo, porque tocou o WhatsApp aqui. Vamos lá. E por fim, nós temos o senhor ou a senhora, que é um pronome de tratamento, né? Pronome de tratamento formal. É ou está. A gente usa no alemão Sie com letra maiúscula e sind também, tá? Só que aqui tem que ter letra maiúscula. Eu também já falei muito sobre esse pronome de tratamento formal com vocês, mas ao longo do Alemão Essencial, esse curso de Alemão Essencial que eu estou produzindo aqui para o YouTube, eu vou falar mais sobre ele, tá? Isso aqui, gente, é para vocês terem uma visão geral. Hoje a gente não vai precisar disso, tá bom? Então aqui eu dei um exemplo, né? Eu falei para vocês que o ist pode ser tanto o é ou o está. E olha que legal, no alemão, para eu dizer assim, isso é, este é, esta é tudo a mesma palavra, aquilo é tudo das. Isso facilita demais para a gente. Então, quando você tiver que mostrar uma pessoa, por exemplo, você quer apresentar alguém, você simplesmente fala das ist, fulano de tal. Ou então, se você tem alguma coisa, por exemplo, você tem aqui, isso aqui em alemão a gente chama de Fernbedienung, que é um controle remoto. Se eu falo assim, isto é um controle remoto, eu falo, das ist eine Fernbedienung, tá bom? Aí, olha só, outra coisa também, mein Name ist, né, meu nome é, mas, gente, eu poderia também dizer que meu nome está. Só que isso daqui a gente não vai usar, na verdade, a gente não fala, a não ser que você diga assim, meu nome está sendo mudado no cartório, alguma coisa assim, tá? No alemão não vai fazer diferença, a gente sempre vai falar mein Name ist. Então aqui são alguns exemplos aí da utilização desse verbo sein. Agora, nós temos o verbo kommen, e o bom dele, e ele significa vir, né? O verbo vir, e ele tem uma regra de conjugação no presente, ou seja, na hora que a gente for conjugar no presente, a gente vai poder sempre seguir a mesma regra e vai dar certo. E, por enquanto, na aula de hoje, eu só vou mostrar essas 3 aí conjugações, né? Na verdade, são 2, porque essas 2 são iguais. Por exemplo, quando eu falo ich komme, tá? Aqui eu terminei com a letra E de escola. Essa é a conjugação do ich, que significa eu. Então, ich komme, eu venho, tá? Deixa eu até colocar aqui pra gente, olha, eu venho. Depois eu tenho Sie kommt, ja? Só que aqui eu vou colocar em letra minúscula para a gente não confundir com aquele Sie que eu mostrei aqui para vocês, né? Que é com letra maiúscula, tá bom? Vamos falar assim, pronto. Sie kommt seria ela vem. Aí o que acontece? Vocês perceberam que aqui, olha, eu simplesmente coloquei um T de tatu. Essa é a conjugação para a terceira pessoa do singular. É uma letra T, tá bom? E kommt, ele vem, mesma coisa. Conjugação para a terceira pessoa do singular, tudo bem? Então, um Tzinho. Isso é só para vocês já, hoje, como é a primeira aula, é para vocês terem uma noção, tá? A partir da segunda aula, a gente começa a ir em assuntos um pouco mais profundos, tá bom? Vamos lá. Outro verbo que eu vou ensinar para vocês hoje é o verbo sprechen. Sprechen significa falar. Ele é o que a gente chama de um verbo forte. O que acontece? O verbo forte, ele tem uma especificidade no alemão, que é, na hora que a gente conjuga ele, a vogal tônica, que é aquela vogal que a gente fala com mais força na palavra, ela muda, tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Por enquanto, vocês não precisam quebrar a cabeça com essa questão de verbo forte, nem nada, não. Mas é só para mostrar para vocês que até na parte irregular o alemão simplifica. Por quê? O verbo forte, ele é um verbo irregular, tá? No português a gente fala que a gente tem verbos regulares e verbos irregulares. No alemão a gente tem verbos fracos, né, ou regulares, verbos irregulares totalmente e verbos fortes. Verbos fortes são no meio do caminho. Por quê? Eles têm uma diferença que não os deixam tão regulares, mas eles vão ter sempre a mesma terminação dos verbos regulares, tá? Se você está confuso, não se preocupe, tá? A primeira vez que você está escutando isso, então é normal ficar um pouquinho confuso. Eu só quero que você saia dessa aula entendendo que existe um tipo de verbo no alemão, tá? Uma classificação de verbos que não é nem regular e nem irregular. É algo no meio do caminho, tá? E
facilita a vida da gente, porque eles são muito fáceis. Então, olha só, quando eu falo, eu falo, né, no alemão, é ich spreche. Perceba, eu também terminei com a letra E de escola. Então, ele tem uma regularidade nele, né? Quando eu falo sie spricht, eu estou falando ela fala. O que acontece? Também terminou em T de tatu, da mesma forma como o verbo kommen terminou em T de tatu, né? Ou seja, houve aqui uma conjugação regular, porém, o verbo era sprechen, com E de escola. Do nada apareceu I de ilha aqui. Então, isso que acontece nos verbos fortes, tá? A vogal tônica, ela pode modificar, entendeu? Então, é isso aí. Basicamente é isso, verbos fortes, tá? Aí, o que acontece? Isso acontece para a segunda pessoa e a terceira pessoa do singular. Só isso. Eu vou colocar aqui a segunda pessoa do singular para a gente ter um exemplo, que seria o du, né? Então, se eu falo, por exemplo, você fala, é du sprichst, tá? Vou colocar aqui. Seria você fala. E para o du, o que a gente faz? A gente adiciona um ST, tá? Para o du. É muito simples essa conjugação. Só que houve aqui uma modificaçãozinha que, ao invés de falar sprecht, eu falei sprichst, ok? Isso só vai acontecer na segunda e na terceira pessoa, tá? Do singular. Então, é bem fácil. Er spricht, ele fala. Ali eu adicionei um T também. Agora, vamos voltar lá para o sein, né? O verbo sein. Olha como ele é completamente irregular. Nada tem a ver com nada, ó. O verbo é sein, só que na hora de conjugar vira bin, vira bist, vira ist, vira sind, né? Vira seid. Então, vocês perceberam que os verbos fortes, isso não acontece. Eles ainda são um pouco regulares, tá? Aqui, é isso que eu falei aqui para vocês, né? O fato da vogal E de escola ter se transformado no I de ilha denota uma certa irregularidade. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Trouxe um textinho aqui para vocês. A gente vai ler esse texto juntos e depois eu vou escrever aqui para vocês o vocabulário, tá bom? Vamos lá. Primeiro eu vou ler o texto todinho e depois a gente vai frase por frase. Então, Guten Tag, mein Name ist Alex Garcia und ich komme aus Brasilien. Das ist Anne Fuchs. Sie kommt aus Berlin. Sie spricht Deutsch und ein bisschen Englisch. Ich spreche Deutsch, Englisch, Spanisch und Portugiesisch. Então vamos lá, gente. Guten Tag seria um olá formal, tá? É a maneira formal da gente dizer olá. Só que ele é mais utilizado na parte da tarde, tá? Como se fosse o boa tarde. Então você pode entender ele como boa tarde, mas você também pode entender o Guten Tag como olá, até porque ele não se restringe ao período da tarde. Você pode usar a qualquer hora, tudo bem? Quando eu falo assim, olha, mein Name ist, eu já tinha ensinado para vocês que meu nome é Alex Garcia und ich komme aus Brasilien. Quando eu falo assim, ich komme, eu estou dizendo eu venho, né? Só que antes eu usei a palavrinha und, que significa ir. Então, e eu venho aus. Aus, gente, seria uma preposição. E a preposição de para indicar origem. Então, quando eu falo ich komme aus, eu estou falando que eu venho de qual origem? Brasilien. A palavra Brasilien significa Brasil, tá? É o nosso país. É isso aí. Depois eu tenho das ist Anne Fuchs, né? Eu falei para vocês que o das pode ser esse, essa, esta, estes, né? Então, das ist Anne Fuchs seria esta é Anne Fuchs. Eu estaria o quê? Introduzindo, apresentando alguém, na verdade, a Anne Fuchs. Aí eu falei o seguinte, sie kommt aus Berlin, tá? Quando eu falo sie kommt, perceba que aqui eu tenho T de tatu, né? Então é terceira pessoa do singular, ele ou ela. No caso, ela, né, vem de Berlim.
Depois eu tenho sie spricht, também com T de tatu, então terceira pessoa, né? Ela fala. Deutsch, que é a língua que nós estamos aprendendo agora. Deutsch é a língua alemã, tá? Alemão. Und ein bisschen Englisch. Quando eu falo assim, ein bisschen, eu estou falando um pouco, tá? Um pouco de. No português a gente fala um pouco de alguma coisa, né? No alemão a gente só fala ein bisschen e fala o quê? No caso, ein bisschen English. Gente, cuidado, porque aqui não é English, tá? A gente sabe que inglês, em inglês, é English. Esse é de escola aqui, ele tem som de I no inglês. Do alemão, não, tá? Vai ter som de E, e aqui a gente termina com SCH, tá? Não é só CH, igual seria em inglês. Então, eu vou falar English mesmo, tá? E é inglês. Então, quando eu falo assim, sie spricht Deutsch und ein bisschen English, eu estou dizendo que ela fala alemão e um pouco de inglês, tá? Por fim, nós temos aqui, olha, ich spreche Deutsch, né? Ich spreche, eu falo Deutsch, alemão, English, inglês, aí eu tenho aqui Spanish, tá? Esse S aqui, gente, quando eu tenho um P, né? Logo após o S, a gente pronuncia esse S como se fosse o X do carioca, tá? Então é Spanish, não é Spanish, tá? Spanish significa espanhol. Und Português. Português. Quer dizer português, que é o nosso idioma. Português. Tudo bem? Então, bem simplesinho aí esse nosso texto. E agora a gente já pode passar para um exercício. Vamos lá. Complete o texto com a conjugação apropriada. Então, vamos. Nós temos aqui das e depois Carla Silva. Carla Silva, né? Eu acredito que a pessoa esteja apresentando. Então, esta é Carla Silva. Como que seria esse é ou está no alemão? É o ist, tá? Das ist Carla Silva. Sie, ela, kommen. Como que era a conjugação para o verbo kommen na terceira pessoa, para ele e ela? A gente não colocava um Tzinho no final? Então, sie kommt aus Salvador. Sie, tanana, né? Português, ou seja, ela fala português. Como que era a conjugação da terceira pessoa? Era um Tzinho no final. Porém, eu ensinei para vocês que o verbo sprechen, ele tem uma irregularidadezinha que para segunda e para terceira pessoas, do singular, a gente troca o E pelo I, né? Então, ela fala seria sie. Isso mesmo. Spricht. Spricht. Aqui, ó. Esse S é como se fosse o X do carioca, hein? Porque eu tenho um P aqui. Então, spricht. Não é spricht, tá? Português und Deutsch. Chun Fei, tanana, aus Shanghai, na China, né? Então, seria ele, né? Chun Fei, ele vem. Como que é o vem? É o kommt. Dessa maneira aqui, né? Kommt, né? Chun Fei kommt aus Shanghai. Tanana, em China. Então, eu quero dizer, isso é na China, tá? Aqui é em, tá? No alemão a gente não fala na China, a gente fala em China. Como que é o verbo, né, conjugado aqui para o das, sempre na terceira pessoa, tá? Quando é algo no singular. Por exemplo, se eu falo, este é Paulo, eu falo, das ist Paulo. Agora, se eu tiver que dizer, estes são Paulo e Maria, aí eu tenho que conjugar, tá? Na terceira pessoa do plural, que é o sind. Lembra quando eu ensinei para vocês o sie sind, eles são ou eles estão? Então, das sind Paulo und Maria, tá? Mas como eu quero falar que Xangai, isto é na China, então eu vou usar o ist aqui. Das ist in China. Depois eu tenho er, que é ele, né? Aí o verbo sprechen. Como que eu falo? Er spricht. Er spricht o quê? Chineses, né? Ou, tanto faz eu falar aqui chineses, como se fosse um K, ou chineses, tá? Chineses ou chineses und English, inglês. Ich, como que era a terminação para o ich? Não era E de escola? Então, ich komme aus Portugal und
Aí aqui, olha, eu não preciso falar de novo und ich, tá? É igual quando eu falo em português. Eu venho de Portugal e falo português, tá? Então, no caso, você poderia repetir o sujeito, mas a gente não repete. Por quê? Para não empobrecer o idioma, né? Então, ich komme aus Portugal und spreche e falo o quê? Português und Italienisch. Italienisch é italiano. Cuidado, por quê? Eu vejo muitas pessoas falando italianisch, tá? Porque no português a gente fala italiano, é italienes, tá? Então aqui é um E de escola, tudo bem? Pessoal, com isso a gente terminou a aula de hoje. Se você gostou, já sabe, dá aquela curtida, comenta aqui embaixo com alguma dúvida e também se você gostou. Se você quiser, né, levar o seu conhecimento do idioma alemão para um próximo patamar, você também pode conhecer o Clube de Alemão, que é a nossa plataforma exclusiva para ensino de alemão. E eu tenho aqui um link na descrição que você pode visitar e conversar com um dos consultores e pedir, inclusive, um tour gratuito pelo curso. É isso mesmo, tá? E eu vou me despedindo de vocês e agradeço muito por terem assistido. Fiquem ligadinhos aí para a próxima aula, tá? Então, se inscreva, hein? Porque vem aula nova por aí, muito em breve. E eu te vejo realmente muito em breve. Bis dann. Tschüss!